sociedade. Como enfrentar o mal do século. Augusto Cury. Vivemos em um mundo com excessos de informações que muitas vezes não conseguimos nem absorver. Somos reféns de nossa mente. Essa situação alterou o nosso ritmo de construir pensamentos, gerando consequências graves para nossa saúde emocional, nosso prazer de viver, inteligência e criatividade. Este livro mostra a diferença entre a síndrome do pensamento acelerado da hiperatividade ou transtorno de déficit de atenção. Vamos conhecer os sintomas e as consequências desse mal, e também as técnicas para enfrentá-lo e recuperar nossa tranquilidade mental e emocional. O mal do século: depressão ou síndrome do pensamento acelerado? A depressão atinge um grande número de pessoas na nossa sociedade, mas a síndrome do pensamento acelerado, SPA, atinge cerca de 80% da população. Nossa sociedade consumista, rápida e estressante mudou o ritmo de construção de pensamentos, gerando consequências sérias para a saúde emocional, para o desenvolvimento da inteligência, da criatividade e a sustentabilidade das relações sociais. A educação clássica raramente ensina aos estudantes como filtrar estímulos estressantes, como proteger as emoções, gerenciar pensamentos, pensar antes de reagir. Não estimula o eu como gestor psíquico e não consegue avaliar os sintomas da SPA. Os neurologistas, psiquiatras e psicopedagogos estão, infelizmente, fazendo diagnósticos errados quando encontram jovens irritados, inquietos, frustrados por qualquer coisa. Logo, os diagnosticam com hiperatividade ou transtorno de déficit de atenção, ao invés da SPA. Os sintomas são semelhantes, mas as causas e a abordagem são diferentes. Muitos não conseguem mandar em suas emoções, reações e pensamentos. Nossa sociedade é superficial e estressante. Precisamos aprender a desenvolver um eu gerente, maduro, inteligente e consciente de seus papéis fundamentais. Construímos pensamentos a partir das informações arquivadas em nossa memória. Nossas ideias, criatividade e a imaginação surgem com a união dos estímulos e a leitura de nossa memória. O eu não tem consciência dessa leitura e organização desses dados que ocorrem em alta velocidade. Só tem consciência do produto final, que são os pensamentos já elaborados. Nosso eu é livre para pensar, organizar os dados da memória, mas há fenômenos inconscientes que produzem pensamentos sem a autorização do próprio eu e que podem sabotá-lo. Nossa memória funciona diferentemente dos computadores. Nos computadores registramos o que queremos e quando queremos, mas em nossa memória isso é impossível. O registro acontece automática e involuntariamente, produzido pelo fenômeno chamado registro automático da memória, RAM. Registramos não somente o que desejamos, mas também o que odiamos e desprezamos. E esses registros que detestamos serão feitos com maior poder, formando janelas traumáticas, chamadas janelas killer. Estudos recentes mostram que 1 em cada 2 pessoas deve desenvolver um transtorno psiquiátrico. Apesar de estarmos no ápice das indústrias do lazer, nunca houve uma geração tão triste e depressiva como a nossa. Quem somos? Nosso pensamento não depende somente de nossa vontade consciente, depende também de nosso inconsciente. Somos tão complexos que, quando não temos problemas, nós os criamos. Em nossa sociedade atual, as pessoas estão cobrando demais de si mesmas, usando o pensamento para se punir quando falham ou não correspondem às suas expectativas. Quem se cobra demais pode ser ótimo para a sociedade e para a empresa, mas será o carrasco de si mesmo. A teoria da inteligência multifocal, TIM, é a primeira teoria a demonstrar que, como os pensamentos têm natureza virtual, há um anti-espaço nas relações interpessoais, e através desse anti-espaço, estamos mais próximos fisicamente, mas muito mais distantes em termos psíquicos uns dos outros. E essa solidão movimenta o eu a produzir mais pensamentos, para aproximar os mundos. A SPA tem sintomas parecidos com a hiperatividade. O que muda são as causas.
Na hiperatividade há um fundo genético. Normalmente, um dos pais é hiperativo e as manifestações aparecem na primeira infância. Já na SPA, a inquietação é construída ao longo dos anos. As causas da SPA são os excessos de estímulo, de brinquedos, atividades e informação. Na SPA não há alteração metabólica. A falha é funcional e social. Está ligada ao processo de formação da personalidade e ao funcionamento da mente. O fundamental é desacelerar a criança com SPA, incentivá-la a desenvolver atividades mais lentas e lúdicas, como ouvir músicas tranquilas, tocar instrumentos, pintar, praticar esportes e fazer teatro. O gatilho e as janelas da memória. Os fenômenos que causam a cadeia de pensamentos estão em um movimento contínuo, sem interrupções, gerando um estado de ansiedade vital. Essa ansiedade vital é saudável porque movimenta o processo de construção do psiquismo, sejam em pensamentos, ideias, personagens ou ambientes. Essa ansiedade vai se tornar doentia quando diminui o prazer de viver, a criatividade, a generosidade, a capacidade de pensar antes de reagir, entre outras. Um dos fenômenos inconscientes que constroem o pensamento é o gatilho de memória. Acionamos esse gatilho quando entramos em contato com cada estímulo extrapsíquico, luz, sons, estímulos táteis, gustativos, olfativos, ou intrapsíquico, imagens mentais, pensamentos, fantasias, desejos, emoções. Sem que nosso eu tenha consciência, o gatilho atual, em milésimos de segundos, é quem abre as janelas da memória, ativando a interpretação imediata e a consciência instantânea. As janelas abertas podem ser doentias, levando a atos falhos ou a interpretações distorcidas, asfixiantes, superficiais ou preconceituosas. Com tempo, persuasão e técnicas certas, podemos reciclar e reeditar essas janelas traumáticas. Os ataques de pânico, por exemplo, formam janelas killer poderosas, mudando assim a personalidade de uma pessoa. Aquele que viveu uma síndrome do pânico nunca mais será o mesmo. Quem é dependente de drogas não se torna dependente da droga química em si, mas pelo arquivamento das experiências que tem com ela. Com o tempo, o problema não é mais a substância psicoativa, mas as janelas killer espalhadas por sua memória. Essas pessoas, mesmo desejando mudar, não estão cientes de que estão produzindo janelas solitárias. Essas janelas ficam inacessíveis quando enfrentam um foco de tensão. Nem o gatilho de memória e nem mesmo o eu conseguem encontrá-la, não conseguindo dar a sustentabilidade para as mudanças desejadas. Tipos de janelas da memória. Janelas neutras. Correspondem a mais de 90% de todas as áreas da memória. Contém milhões de informações neutras, sem conteúdo emocional, como números, endereços, telefones, informações escolares, dados corriqueiros. Janelas killer. Todas as áreas da memória que têm conteúdo emocional angustiante, fóbico, tenso, depressivo, compulsivo. São as janelas traumáticas ou zonas de conflito. Assim como o próprio nome diz, são janelas que assassinam não o corpo, mas o acesso à leitura de outras janelas da memória, dificultando ou bloqueando respostas inteligentes em situações estressantes. Algumas janelas não são apenas traumáticas, são estruturais ou duplo P. Duplo P quer dizer duplo poder. Poder de encarcerar o eu e poder de expandir a própria janela ou a zona de conflito. O poder de adoecer o ser humano. As janelas killer duplo P são construídas a partir de estímulos muito estressantes, como traição, humilhação pública, ataques de pânico, falência financeira. Janelas light. Correspondem a todas as áreas de leitura que contêm prazer, serenidade, tranquilidade, generosidade, flexibilidade, sensibilidade, coerência, exemplos saudáveis. As janelas light auxiliam o eu para o desenvolvimento da capacidade de pensar antes de reagir, de se colocar no lugar do outro, da criatividade, raciocínio complexo, encorajamento, habilidade de recomeçar e gerenciar pensamentos. O fenômeno RAM arquiva todas as experiências que vivenciamos, sejam elas prazerosas ou angustiantes.
Ele forma e preenche as janelas da memória que serão a base de sustentação e formação do eu. O fenômeno do alto fluxo e o eu. Alto fluxo é um fenômeno inconsciente muito importante para o intelecto humano. O eu faz uma leitura lógica, dirigida e programada da memória. Já a leitura do alto fluxo é diferente. Ele faz uma varredura inconsciente, aleatória e não programada dos mais diversos campos da memória, produzindo pensamentos, imagens mentais, ideias, fantasias e emoções. Ele é quem produz a maior fonte de entretenimento, distração e motivação para nós seres humanos. O alto fluxo também tem a função de ler e retroalimentar as janelas da memória, desde quando estamos no útero de nossas mães, armazenando milhões de dados e desenvolvendo o pensamento na primeira infância. Ele pode ser gerenciado, mas nunca controlado plenamente. Ele é o representante da ansiedade vital. O eu é o nosso centro de personalidades, é o líder da psique ou da mente. É a capacidade de autodeterminação e identidade fundamental que nos torna seres únicos. Existem pelo menos 25 papéis vitais para o eu. Não basta ser tranquilo, é preciso desenvolver as suas funções fundamentais para ser um ser pensante. Se uma pessoa tiver seu eu saudável e inteligente, com suas funções vitais bem desenvolvidas, jamais se inferiorizará ou se colocará acima dos outros. Os 6 tipos de eu. Eu gerente. São as pessoas que aprenderam a gerenciar os seus pensamentos, a se auto-questionar. O eu gerente é livre, faz do caos uma oportunidade criativa. Ele usa a dor a fim de se construir, reconhecer erros, pedir desculpas e encantar as pessoas, pois não tem a necessidade de ser perfeito. Eu viajante ou desconectado. As pessoas que têm um eu desconectado ou viajante vivem imersas em seu psiquismo, pensando, imaginando, fantasiando. São tão distraídas e desconcentradas que você fala com elas, mas elas não prestam atenção. Eu flutuante. O eu flutuante, assim como o eu desconectado, não tem segurança, estabilidade, clareza sobre onde está e onde quer chegar. Segue os movimentos aleatórios de leitura da memória e do fenômeno do alto fluxo. Não tem autonomia, ideias próprias. Num momento tem uma opinião, no outro são influenciadas por outras pessoas e mudam com facilidade. Eu engessado. Seu eu é rígido, fechado e inflexível. Leva a vida sempre do mesmo modo, faz as mesmas reclamações, dá as mesmas respostas, tem as mesmas atitudes diante dos mesmos problemas. São pessoas presas pela rotina. Eu autossabotador. Esse tipo de eu vai contra a liberdade, conspira contra seu prazer de viver, sua tranquilidade e seu crescimento profissional e social. Pessoas com eu autossabotador são carrascas de si mesmas. Um eu com essas características precisa desesperadamente aprender a ter um caso de amor com suas qualidades. Eu acelerado. O eu acelerado pertence ao imenso grupo de pessoas em todo o mundo que absorvem muitas informações, atividades e preocupações, e assim fazem com que o fenômeno do alto fluxo produza pensamentos numa velocidade nunca vista, gerando a síndrome do pensamento acelerado. Devemos ter em mente que podemos ter várias posturas do eu na mesma personalidade. Não existem múltiplas personalidades. O que existe são núcleos diferentes, onde o alto fluxo e o eu se ancoram. A síndrome do pensamento acelerado. Muitas pessoas de todas as idades possuem a síndrome do pensamento acelerado em diferentes níveis. Até mesmo as crianças consideradas gênios ou hiperativas. Pensar com consciência crítica é ótimo, mas pensar demais pode prejudicar a sua qualidade de vida, desequilibrar as suas emoções e dificultar a sua criatividade e produtividade. Não só os pensamentos ruins causam problemas em nossa qualidade de vida, mas também a velocidade do pensamento. Acelerar o pensamento é uma falha do eu gestor. Mesmo pensamentos positivos, cultos ou interessantes geram desgastes cerebrais, produzindo ansiedade. Não é preciso ter tido uma infância doentia para se tornar um adulto ansioso. Basta ter a mente hiperativa para adoecermos. Alguns dos sintomas mais evidentes da SPA são ansiedade, mente inquieta ou agitada, insatisfação, cansaço físico exagerado,
acordar cansado, irritabilidade e flutuação emocional, impaciência, dificuldade de lidar com pessoas lentas, não suportar frustrações. Outros sintomas psicossomáticos como queda de cabelo, taquicardia, aumento da pressão arterial, transtorno do sono ou insônia. Quem tem pelo menos 3 a 4 sintomas deve mudar rapidamente seu estilo de vida. Algumas das causas da SPA são excesso de informação, de atividades, de trabalho, de cobrança, de uso de celulares e de uso de computadores. Esse excesso de estímulos deixa as crianças irritadas e inseguras. Nós, adultos, superestimamos o processo de construção de pensamentos das crianças. Elas precisam aprender a proteger as emoções, filtrar os estímulos estressantes, desenvolver o prazer por meio de atividades lúdicas e participar de processos criativos como, por exemplo, esportes, música, pintura ou relacionamento com a natureza. Não podemos permitir que fiquem nas redes sociais o dia todo, ou mesmo usando os smartphones. O uso desses aparelhos pode causar dependência psicológica, como o uso de algumas drogas. Graves consequências da SPA. A SPA nos causa consequências graves no emocional, no intelectual, social e físico. Se não ocorrem agora, no presente, com certeza irão se manifestar no futuro. As consequências são envelhecimento precoce da emoção ou insatisfação crônica. Sempre que aceleramos os pensamentos, as emoções perdem qualidade, profundidade e estabilidade. São necessários cada vez mais estímulos para sentirmos um pouco de prazer. Retardamento da maturidade da emoção. Pessoas assim são insatisfeitas, desanimadas, reclamam de tudo e têm comportamento autoritário. Não podem ser desafiadas e nunca reconhecem seus erros ou pedem desculpas. Morte precoce do tempo emocional. Com a SPA, levamos uma vida tão rápida em nossa mente que acabamos perdendo a percepção do tempo. Vivemos mais tempo biologicamente, mas morremos mais cedo emocionalmente. Desproteção emocional e desenvolvimento de transtornos psiquiátricos. Pessoas agitadas e hiperpensantes não conseguem filtrar estímulos estressantes. Formam janelas killer com facilidade. Qualquer mentira, crítica ou injustiça tem grande impacto. Elas desenvolvem a hipersensibilidade. Não só se preocupam com a dor do outro, como a vivem intensamente. Desenvolvem com mais facilidade síndrome do pânico, depressão e outras doenças psicossomáticas. Precisamos desenvolver habilidades para gerenciar os nossos pensamentos. Caso contrário, não vamos conseguir controlar as nossas emoções. Como gerenciar a síndrome do pensamento acelerado? Existem 8 técnicas importantes para combater a ansiedade decorrente da síndrome do pensamento acelerado. Não podemos resolvê-la completamente, mas precisamos e devemos gerenciá-la. 1. Capacitar o eu para ser autor da própria história. Precisamos capacitar o eu para ser gestor psíquico, para desacelerar o pensamento, promover uma emoção saudável e uma mente criativa. 2. Ser livre para pensar, mas não escravo dos pensamentos. Ser livre em nossa mente é libertar o imaginário, inovar, ousar e propor novas ideias. É encantar alunos, impactar nossos filhos e surpreender quem escolhemos para dividir nossa história. É dizer palavras nunca ditas e ter comportamentos inesperados. 3. Gerenciar o sofrimento antecipatório. Uma das mais importantes tarefas do eu é gerenciar os pensamentos que enfraquecem e bloqueiam a inteligência, principalmente aqueles que causam estresse por antecipar o futuro. Não é possível ter uma emoção estável e saudável sem dar um choque de lucidez nas preocupações diárias. O eu pode e deve combater e discordar dos pensamentos ruins. 4. Fazer a higiene mental através da técnica do DCD. Fazer a higiene mental é tão importante como fazer a higiene bucal. Se não aprendermos a fazê-la, não será possível aliviar a SPA e muito menos reeditar as janelas killer ou traumáticas. Para fazer uma higiene mental eficiente, é preciso utilizar a técnica do DCD, duvidar, criticar e decidir. Devemos aplicar essa técnica diariamente e de maneira livre, usando nossa própria cultura e capacidade. 5. Reciclar as falsas crenças.
As falsas crenças são mais poderosas que os pensamentos e emoções angustiantes. Elas são núcleos killer de habitação do eu e geram verdadeiras masmorras. O eu autossabotador dessas pessoas está sempre construindo armadilhas para que elas vivam como miseráveis. Ainda que sejam admiradas socialmente, aplicar a técnica do DCD diariamente sobre as falsas crenças é uma maneira de reeditar os núcleos doentios de habitação do eu. 6. Não ser uma máquina de trabalhar. Ser empreendedor é importante para ser um construtor de projetos, mas ser empreendedor em excesso é a melhor forma de destruir a própria saúde emocional. A SPA nos leva a ter fadiga ao acordar, dores de cabeça, dores musculares, ansiedade, sofrimento por antecipação, transtorno do sono, déficit de memória. Precisamos, ao máximo, diminuir as expectativas do retorno, pois ninguém pode nos frustrar mais do que as pessoas a quem nos doamos. 7. Não ser uma máquina de informações. Não é a quantidade de dados que nos fará mais criativos e eficientes intelectualmente. A ousadia, a autocrítica, a resiliência, a autoconfiança, a autoestima, a imaginação, o raciocínio multifocal, o raciocínio esquemático e a capacidade de abrir o máximo de janelas nos focos de tensão são mais importantes para a produção de novas soluções, de inovação, de respostas brilhantes do que uma memória saturada de dados. 8. Não ser um traidor da qualidade de vida. Todos nós já traímos e fomos traídos. Nós traímos o que é mais relevante para ter uma mente livre e uma emoção saudável. Traímos nosso sono, nossos finais de semana, nossas férias, nosso relaxamento. Traímos o tempo que poderíamos gastar conosco, fazendo uma higiene mental, reciclando nossas falsas verdades. Uma das piores consequências da SPA é não percebermos o tempo passar. Perdemos o melhor de nós, de nossos filhos, amigos e cônjuges. Ter coragem de reconhecer a nossa fragilidade, admitir nossas loucuras, corrigir rotas e nos educarmos para sermos autores de nossa própria história é ter um caso de amor com a vida. Insights. A mais poderosa e eficiente forma de educar é o exemplo. Sábio é o que faz muito gastando pouca energia. A cultura é fundamental para a identificação do seu povo, mas se ela o impede de se colocar no lugar do outro, torna-se escravizante. Somos tão complexos que, quando não temos problemas, nós os criamos. Sabedoria é aprender a usar a dor como uma oportunidade para aprender lições. Neste livro você aprendeu que vivemos em uma era em que tudo acontece com muita rapidez e as pessoas estão cada vez mais ansiosas e sem paciência. Conhecemos muitas pessoas pelas redes sociais e cada vez menos pessoalmente. O mal do século, além da depressão, é a síndrome do pensamento acelerado. Pensar é bom, pensar conscientemente é ótimo. O problema é quando pensamos demais e acabamos prejudicando nossa saúde, nossa criatividade e nossa produtividade. Precisamos desacelerar nossos pensamentos e aprender a gerenciar a nossa mente para nos mantermos saudáveis e fortes.